Olá, meu nome é Raquel Glória, eu sou cientista política e esse é o meu canal para questões políticas, polêmicas e acadêmicas. Pessoal, hoje é segunda-feira, dia de CPI do abuso e tá difícil assistir, porque é inacreditável o que tá acontecendo. Eu vou mostrar para vocês porque é o que eu falei, eu não preciso falar nada. O que eu recortei aqui para vocês é sobre a tentativa da Carol Canabrava de trazer as testemunhas a respeito da reunião do dia 20 de julho, que foi a reunião que houve o recolhimento de celulares e que a subprocuradora teria sido vítima de assédio moral e de abuso de poder, né? É isso que a gente está investigando. Então a Carol, né, tentou chamar as pessoas que estavam nessa reunião e ela teve resistência para fazer o óbvio, ela teve resistência para fazer o que é para a CPI ser feita, né? Ela teve resistência para poder investigar, tá? Eu vou mostrar para vocês. Vamos acompanhar juntos. Coloque em votação para deliberação a oitiva na condição de testemunha de Gustavo Neves Moura, diretor-geral da Câmara de Vereadores de Sete Lagoas. Em discussão. Em votação. Vereadora, qual que é o objetivo dessa oitiva? Parece que essa pergunta o vereador já suscitou. Eu quero perguntar de novo. Qual o objetivo? Nós estamos numa CPI que está procurando investigar abuso de poder. E agora, as pessoas que estiveram presentes nessa reunião, a gente precisa ouvir para entender como foi essa recolhida, uma vez já assumida pelo presidente dessa casa. Recolheu, ele assumiu que recolheu, agora a gente precisa entender se no momento dessa recolhida teve constrangimento, se ele usou do poder para retirar desses telefones. É isso que a gente está investigando na CPI. Nós temos o fato específico, vereadora. Nós temos, eu vou repetir, eu vou falar de novo isso aqui, porque parece que não está se querendo entender. Fato 2. A apuração quanto ao fato de recolhimento de celulares para realizar... o requerimento pede. A apuração quanto ao fato de recolhimento de celulares para a realização da reunião interna realizada dia 20 de julho de 2023. Já temos o ofício do presidente assumindo que os celulares foram recolhidos. O que é isso? Na reunião passada, o vereador, agora eu não me lembro qual, chegou a fazer um requerimento pedindo para o presidente da Câmara Municipal, o vereador Caio Valassi, para que ele explicasse e informasse o que aconteceu nessa reunião do dia 20 de julho, se houve realmente o requerimento, tá? Vamos continuar. Nós não temos nenhum pedido aqui relacionado a abuso, porque nós temos a corregedoria, temos a comissão de ética, então só está perguntando se realmente houve o recolhimento de celulares. O presidente assume em ofício que recolheu os celulares. Ponto. Então, para mim, o assunto está encerrado. Para o Rodrigo, o assunto está encerrado, porque Caio é Deus, o que ele fala é verdade absoluta, deve ter um altar do Caio na sala do Rodrigo e dos outros vereadores, com exceção da Carol Canabrava, porque o Caio... eu tô saindo do roteiro, tá? Tô pulando os negócios tudo. Porque o Caio respondeu um ofício falando que sim, houve recolhimento de celular em comum acordo, com o objetivo de não distrair as pessoas, que foi o que eu falei no vídeo passado ou retrasado, que o Caio iria responder dessa forma. Porque é óbvio que ele vai responder dessa forma, porque dessa forma não tem absolutamente crime nenhum. Então, tudo que está no requerimento já está provado documentalmente que aconteceu. Eu não estou entendendo o objetivo de se ouvir mais ninguém. Está provado. A fala do Caio é prova. Sinistro, Caio. Por quê? Nós temos 3 itens a ser apurado por essa CPI. 3 itens, vereador. E na última reunião, presidente, a senhora foi clara que nós estamos aqui para apurar atos, não fatos. Quando eu falei que a senhora estava inserida no último fato. Lembra disso? A assessora da senhora virou e falou assim, nós temos que nos ater ao requerimento. Lembra disso? Estamos atentos, vereador. Ok. Então, isso é importante porque mudar de opinião conforme, conforme se é favorável a mim ou não, quando tem a ver com a senhora, é os atos. Não, quando tem a ver com os outros, é os fatos. Não vamos torcer aos fatos. Não, você falou. Sim, você falou. Então, agora nós tivemos uma reunião... Está gravado na última reunião. Exatamente, pode colocar. É isso mesmo. Isso. Eu não mudei de opinião. Ótimo. Pelo contrário, eu estou aqui realmente para esclarecer. Nós tivemos uma resposta
do presidente da casa, que nós recebemos ela agora, neste momento. Isso. Né? E agora a gente precisa entender de quem participou dessa reunião, o que levou a isso. Né? Porque os telefones foram recolhidos, a gente precisa de ter esse entendimento já, uma vez que o presidente assumiu esse recolhimento. Pois é. Eles vão, aqui, no requerimento, não se fala de abuso de poder. Porém, a nossa investigação, a gente precisa entender que se com esse ato pode ter ocorrido isso. Não, quem tem que entender se houve é o Ministério Público. Você não está aqui para julgar, não, vereador. Não, estou aqui para julgar, não. Estou aqui para investigar, vereador. Mas a investigar... Estou aqui para levar... Sim, mas o presidente... Carol, eu sem deboche. Não estou debochando, não. Disso, eu não faço isso com você. Não, eu não estou debochando, vereador. Aqui. Presta atenção. O Caio disse que recolheu os celulares. Se há crime nisso, quem tem que falar se há é o Ministério Público, não é a senhora, não. Eu não vou falar, não, vereador. Eu só quero que a gente escute para a gente poder entender, fazer o nosso papel de investigação. Como que nós vamos investigar escolhendo os documentos que serão entregues aqui? Blindando documentação para ser investigada. Não tem como investigar dessa forma. Eu estou colocando a minha opinião, colocarei em deliberação. Se os senhores entenderem que não deve ser colocado, nós iremos passar para a pauta seguinte. E eu quero deixar aqui mais uma vez claro que quem, né, se sentir que deve fazer oficializar, pode oficializar. Tá? Não, vereador, eu só estou querendo mostrar que a senhora não está imparcial. Em qual momento, vereador, e eu eu gostaria que a senhora, se há dúvida... Por favor, em qual momento que eu não estou sendo imparcial? Vereadora, só entrar nas redes sociais da senhora que a gente vê que a senhora não é imparcial. Eu? Desde que o Caio fez N denúncias contra a senhora aqui e falou da vida pública da senhora, que isso tem acontecido. Ô, vereador, eu não estou sendo imparcial, não, porque todos os momentos, todos os requerimentos apresentados aqui, eu não reprovei nenhum. Então, talvez a imparcialidade vocês estão querendo olhar, jogar só para um lado e não para o outro. Não. E eu, enquanto vereadora, além de estar aqui na comissão, lá fora no plenário, eu tenho direito de questionar. Eu não vou ser omissa ao que eu não concordo. Não. Se eu estou aqui nessa comissão, mas tem algo que aconteceu em plenário que eu não concordo, eu não seria omissa pensando que futuramente eu estaria dentro de uma comissão, como presidente de uma comissão. Não. O que a gente precisa fazer aqui? Primeiramente, a senhora está na dúvida com relação ao objetivo, ao porquê o presidente recolheu os celulares. Lê a resposta do presidente, às vezes está escrito lá. Só podia ler publicamente. Lê aí. Vou pedir ao secretário que faça leia. Isso, por favor. Agora, em momento algum, estou debochando. Não, eu estou aqui buscando fiscalizar, entender. Por isso que eu não paro de pedir documentação. Assessora? Nossa senhora, estou começando a avançar. Por isso que eu não paro de... Por isso que eu não paro de pedir documentação. Pode ler. Eu acho que tem que ler a resposta do presidente, até para a população ter ciência do que está acontecendo. O que aconteceu aqui? O Ismael Soares leu a resposta do Caio, que foi o que eu falei. Na resposta do Caio, ele disse que sim, houve o recolhimento dos celulares em comum acordo para que as pessoas prestassem, enfim, mais atenção, para que não houvesse distração durante a reunião. Então, que as pessoas entregaram esses celulares com esse objetivo. E ele falou quem estava na reunião. Após a leitura, né, do nosso secretário, eu entendo que é necessário as oitivas, que está no momento da gente entender quem deu essa ordem de recolhimento de celulares e qual foi o membro dessa casa, funcionário, não sei o que seria, ou da presidência ou da Câmara, que fez esse recolhimento e o que motivou a isso. Porque agora a gente teve a resposta aqui do presidente muito bem dada, né, que ninguém se sentiu constrangido. Mas ele está falando por ele, né? Agora, a Carol começa a listar o nome das pessoas que estavam presentes nessa reunião, começando com as pessoas que possuem cargo de chefia ou que estariam diretamente relacionadas a esse ato de recolhimento dos celulares. Como vota, vereador José de Deus? Por não vislumbrar motivo para esse momento ouvir qualquer testemunha que seja, uma vez que essa CPI investiga fatos determinados e que todas as provas documentais estão cumprindo seu intento. Encaminho o meu voto negativo. Voto não. Vereador Ismael, como vota? Vota não, presidente. Vereador Rodrigo Braga, como vota?
Então, ele seria ouvido sobre o item apuração quanto ao fato de recolhimento de celulares para a realização de reunião interna realizada no dia 20 de julho de 2023. Isso. Eu não vejo necessidade de ouvir, porque já está comprovado documentalmente que os celulares foram recolhidos. A resposta do Caio não soluciona o problema, a resposta do Caio não diz nada. O que a resposta do Caio diz? A resposta dele. A versão dele dos fatos, apenas isso. Cadê as outras versões? Se houve abuso ou não, cabe ao Ministério Público dizer, Sim, não a gente. sim, vereador, mas quem fez o recolhimento? Vereadora, eu só estou dizendo que não. Tá. Gente, a Carol tá exausta. É realmente cansativo. Vereador Ivan. Meu voto é não, senhora presidente. Meu voto é sim. Acredito que precisamos escutar todos que estavam envolvidos no momento e não somente uma única pessoa. A pergunta que fica é: o que esses vereadores estão ganhando para não chamar pessoas que podem dar outras versões do fato? Porque benefício político não tem nenhum. Outra coisa, gente, se esse requerimento tá ruim, a gente faz outro. Porque uma CPI serve para investigar. Se esses vereadores não estão entendendo isso, e que investigar é o que tá também em correlato, tá, gente? Vamos ouvir o Iveson agora. Eu só queria fazer duas considerações. Primeiro, bom dia a todos. Nos foi relatado através de um ofício que o presidente afirma que todos entregaram os celulares de livre e espontânea vontade. Tá, mas isso é a palavra do presidente. Será que nós não vamos ouvir as pessoas para saber se elas entregaram isso de livre e espontânea vontade? Porque se nós estamos numa CPI para apurar um caso, nós não vamos ouvir, então, aqueles que supostamente entregaram o celular de livre e espontânea vontade? Porque o presidente mandar um ofício para cá falando que todo mundo entregou é muito bonito, mas nós não vamos ouvir quem participou dessa reunião e se alguém se sentiu coagido, se alguém se sentiu pressionado, se alguém se sentiu assediado. Então, nós vamos acreditar no ofício do presidente e não vamos cumprir o papel dessa CPI. Outra coisa que eu queria considerar também é que me relataram que a subprocuradora, a antiga subprocuradora, ela é diabética e que ela tem um sensor no celular para medir a glicemia e que essa reunião durou mais de 2 horas. Será que ela não foi prejudicada por isso, sem o celular também? Então, as minhas considerações são essas. Eu acho, tipo assim, eu já disse, hoje eu estou como suplente, eu não quero ser o pizzaiolo dessa CPI, por mais que eu estou na suplência. Agora, a gente não ouvir quem participou dessa reunião, se o objeto é isso, é algo que não dá para entender. Ou estão blindando, ou maquiando, ou fazendo alguma coisa. Então, por que não vamos ouvir quem participou da reunião? Simplesmente porque o presidente mandou um ofício falando que foi de livre e espontânea vontade, vamos questionar as pessoas. A oitiva é justamente para isso e vai nos subsidiar para que possamos fazer o relatório e encaminhar para o Ministério Público. Encerro por aqui. Agora vamos ouvir a vereadora Heloísa Frois, que também estava acompanhando a CPI. Só mais um complemento à minha fala. O STF determina que seja apurado todo e qualquer assunto relacionado ao objeto da investigação. Então, a gente parte para dedução, a deduzir que fulana estava cumprindo ordem e realmente recolheu. Será que ela não se sentiu coagida de passar recolhendo celulares? Então, eu acredito que a oitiva é exatamente para isso, para complementar o objeto principal dessa CPI. A gente não pode pensar por alguém, a gente não pode falar por alguém, a gente não pode deduzir por ninguém. O STF é muito claro nisso, que todos os fatos relacionados ao objeto da CPI, eles devem ser apurados, sim. Então, realmente, eu acho que mais uma vez, né, como comentário, já falei, estou como ouvinte nessa CPI, eu acredito que, mais uma vez, está tendo a obstrução de obtenção de provas. Então, vamos para meus comentários finais, pessoal. É difícil não criticar, é difícil não expor quando os vereadores estão se comportando da forma como eles estão se comportando durante essa CPI. Esses vereadores não querem investigar, não querem chamar as pessoas para identificar quem é vítima, quem é cúmplice, quem é testemunha, quem é algoz, exatamente do que, se houve realmente crime ou não. Não querem investigar, eles estão querendo juntar documentos, gente, é isso que eles estão querendo juntar. E documento irrelevante, como, por exemplo, o relato do Caio. Não vale nada esse relato, é só um relato. Então é realmente muito revoltante e eu insisto, se for necessário a gente faz outra CPI. E eu quero ver quem não assina, que assinou essa não vai assinar a próxima. E por que isso é importante? Porque os vereadores falaram
no plenário, subiram na tribuna para falar sobre assédio moral, sobre abuso de poder que está acontecendo na Câmara Municipal, e esses 4 vereadores, Rodrigo Braga, Ismael Soares, José de Deus e Ivan Luiz, não estão levando isso a sério. Eles têm a oportunidade de estar numa CPI, numa comissão parlamentar de inquérito, de investigação, e não querem investigar as denúncias seríssimas que foram feitas em plenário. Não querem trazer as pessoas, pessoal. Como é que a gente confia em vereador? De verdade, como é que a gente confia em vereador que não está a fim de proteger os próprios servidores, os próprios funcionários? Que tipo de gente é essa, pessoal? Me desculpa, eu tenho que falar. Que tipo de gente é essa? E, assim, qual que é o recado que a gente dá para os servidores públicos de Sete Lagoas quando os vereadores têm a oportunidade de ter uma CPI, que é uma comissão que tem recursos específicos, recursos importantes para investigar, e eles não estão utilizando esses recursos. Eles estão juntando documentos públicos. Não precisa de uma CPI para isso. Como é que o servidor de Sete Lagoas confia nesse tipo de político? Como é que o servidor de Sete Lagoas vai acreditar que essa cultura coronelista vai acabar? Gente, assim, eu acho catastrófico essa CPI tá tomando esse rumo. É catastrófico, é uma catástrofe, não só no sentido do desgaste político, mas no sentido do recado que esses vereadores, que eu citei aqui, estão passando para a população de Sete Lagoas, que não tem defesa, que não tem proteção, que eles não vão proteger o cidadão, que eles não vão proteger os servidores, porque tem denúncias acontecendo e eles estão utilizando uma CPI, a oportunidade de uma CPI para juntar documento público. É realmente desanimador. A Carol estava bem desanimada, bem cansada nessa CPI, porque é desanimador, mas a gente não pode desistir disso, porque não se trata de um caso específico, se trata de uma cultura que a gente tem que combater, uma cultura coronelista que a gente tem que combater aqui nessa cidade. Então, eu não vou desistir, se for necessário, eu vou fazer uma vaquinha para impulsionar esses vídeos para todos os cidadãos de Sete Lagoas ficarem sabendo, porque ainda o alcance desses vídeos, o alcance dessa realidade, do que está acontecendo, ainda está pequeno. Existem mídias aqui em Sete Lagoas que tem 80 mil seguidores, 100 mil seguidores que não estão falando nada, que estão contando outra história. Então isso precisa ser realmente impulsionado, ser divulgado. Como disse, é uma questão de combate a uma cultura coronelista. E se a gente não começar a tomar os passos necessários para que esse combate seja feito, vai continuar da forma como está. Então vamos compartilhar. Estou pensando em fazer uma vaquinha para a gente impulsionar essa história. Vamos pressionar para que tenha uma CPI. Se essa for acabar em pizza, a gente faz outra. E eu quero ver quem é que não vai assinar, quem é que não vai assinar. E se ninguém for chamado para essa CPI, eu vou fazer as lives aqui no canal, vou fazer as entrevistas e a primeira pessoa que eu vou convidar vai ser a subprocuradora. Então, gente, por favor, se vocês gostaram desse vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo para vocês. Tchau!